Tudo bem, preparem-se, pessoal. O mergulho profundo de hoje é um pouco diferente. Explorando algo poderoso. Fé, sabe? O conceito que lançou 1000 navios e provocou debates intermináveis. Honestamente, tem muita influência. Vamos entrar em um documento sem título. Direto ao ponto. Afirma ter as chaves, desbloquear milagres, liberar-se de limitações, basicamente. Abrir todas as portas Uau, imagináveis. isso é realmente uma promessa. Parece que estamos lidando com uma perspectiva muito, muito apaixonada sobre fé. Especialmente quando se trata de fé em Jesus Ah, Cristo. definitivamente é. Definitivamente. Tudo bem, Pontuado com, mas você sabe, espanhol? exclamações em espanhol como La fe en el Señor Jesucristo. La fe nos mueve, nos impulsa, nos hace levantar-nos e conquistar. Mas antes que alguém pense que estamos, você sabe, entrando nesse grande debate teológico, deixe-me esclarecer. Estamos desmontando as ideias. Sobre a fé. Especificamente esta ideia. A fé é mais do que apenas um sentimento. Requer Ah, ação. acho que é uma distinção fascinante. É uma coisa apenas dizer que acredita em algo. Mas é totalmente diferente agir com base nessa crença. Deixar isso moldar suas escolhas, seus comportamentos. Exatamente. E este documento, Full Steam Ahead, argumenta que a fé, especificamente em Jesus Cristo, é a chave. Desbloquear bênçãos, alcançar vitórias na vida. Mas não se trata apenas de ficar esperando esses milagres caírem do céu. Trata-se de pegar essa crença e colocá-la em ação. Isso me lembra aquelas histórias clássicas da Bíblia. Noé construindo a arca antes de uma única gota de chuva. Abençoar. Ou Moisés abrindo o Mar Vermelho. Quer você leve essas histórias, literalmente ou metaforicamente, elas realmente destacam esse poder da fé em ação, de dar um salto, fazer algo Entendo o extraordinário. que você quer dizer. É como aquelas histórias, certo? Elas são feitas para nos mostrar o que é possível quando a crença encontra a ação. E fazemos isso em menor escala o tempo todo. Vidas cotidianas, investindo no mercado de ações, acreditando que ele vai crescer, indo ao médico, confiando que podem nos ajudar a curar. É essa confiança, expectativa, junto com a ação. Você está certo. Está entrelaçado em como navegamos pelo mundo. Agora o documento realmente define fé. Como? Citação. A certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Fim de citação. Uma definição bastante densa. O que te chama a atenção? Bem, essa parte da convicção realmente me impacta, não apenas uma esperança vaga. Trata-se de ter essa crença profunda e inabalável de que vai acontecer, mesmo que, você sabe, ainda não possa ver. Mas também, você sabe, me faz perguntar: como essa convicção se desenvolve? É algo com que você nasce ou pode cultivá-la? Essa é uma ótima pergunta. E acho que o documento argumentaria que a convicção pode ser cultivada, até mesmo fortalecida. Através de certas práticas, ele enfatiza imergir-se na palavra de Deus. Oração, jejum, coisas que exigem um esforço consciente Então real. não se trata apenas de aceitar passivamente este conjunto de crenças. Trata-se de engajá-las ativamente, deixando que elas moldem a sua vida. Quase como desenvolver uma habilidade, aprender um instrumento, dominar um ofício. Absolutamente. Requer dedicação, prática. E falando em prática, o documento realmente compartilha uma história fascinante sobre este homem. Não sabia ler, mas queria desesperadamente ler a Oh, Bíblia. eu me lembro dessa história. Ele basicamente aprendeu a ler por pura determinação. A oração mostra perfeitamente como a fé pode ser essa força motriz para o crescimento pessoal, conquista. Ele não ficou só desejando saber ler. Ele agiu, perseguiu seu objetivo, incrível tenacidade. Exatamente. Ele tinha essa convicção, certo? Crença inabalável de que poderia alcançar seu objetivo, mesmo que parecesse impossível no início. E isso levanta uma questão interessante. Que tipo de bênçãos ou vitórias o documento afirma serem possíveis através desse tipo de Bem, fé? não se contém. Fala sobre milagres, cura, libertação dessas influências negativas, até mesmo prosperidade. Mas também vem com um aviso bem claro: querer essas coisas sem o esforço. Isso não é fé. É pensamento ilusório. Como dizer, eu quero vencer uma maratona, mas não estar disposto a treinar. O documento realmente enfatiza, sabe? A verdadeira fé, que inspira ação, disposição para trabalhar em direção aos seus objetivos, espirituais ou de outra forma. Isso me faz pensar sobre o outro lado disso. O que o documento diz sobre as consequências de, você sabe, perder a fé? Ou talvez nunca tê-la? Ele apresenta isso como algo negativo? Destaca definitivamente a importância da fé, como uma força orientadora, quase como uma bússola. Ajuda a enfrentar desafios, tomar decisões. Mas, antes de entrarmos nessas consequências, talvez devêssemos explorar alguns dos aspectos mais, diria, sutis da fé. Como ela ajuda as pessoas a lidar com o sofrimento, com a adversidade. Esse é um ótimo ponto. O documento menciona isso, mas estou curioso para ouvir sua opinião sobre isso. Se a fé é a chave para a vitória, como isso se concilia com a realidade de que coisas ruins acontecem, mesmo com pessoas que têm fé forte? Essa é uma questão que intriga teólogos e filósofos há séculos. E o documento oferece uma perspectiva específica baseada em seu próprio sistema de crenças.
Mas antes de entrarmos nisso, acho importante reconhecer que diferentes religiões e indivíduos podem ter interpretações muito diferentes de como a fé se cruza com o sofrimento e as dificuldades. Certo, certo. Diferentes perspectivas. Super importante considerar. Então, o que o documento diz sobre como a fé ajuda as pessoas a lidar com Bem, esses momentos isso se difíceis? inclina para essa ideia. O sofrimento pode ser um teste da sua fé, uma chance de crescer, aprender, até envolve citações das Escrituras, sabe? Sobre Deus estar presente, mesmo quando as coisas estão difíceis. Meio que dizendo, ei, você não está sozinho, mesmo quando parece que está. Interessante. Então é menos sobre evitar o sofrimento e mais sobre encontrar força, significado nesses momentos. Exatamente. E não se trata apenas das suas próprias dificuldades. O documento também conecta fé com justiça social. Agir para tornar o mundo melhor. Ah, sim. Eu me lembro dessa parte. Destacou pessoas ao longo da história movidas pela fé para lutar pela igualdade. Compaixão. Pense em figuras como Martin Luther King Jr. ou Madre Teresa, profundamente enraizados em sua fé, dedicaram suas vidas a fazer a diferença. É quase como se o documento dissesse que a fé não deve ficar guardada apenas na sua vida pessoal. Deve incentivá-lo a agir, fazer um impacto positivo no mundo ao seu redor. É um apelo à ação, instando as pessoas a usarem sua fé, a lutarem pelo que é certo, a trabalharem por uma sociedade justa e compassiva. Isso faz sentido. Mas sejamos realistas. A fé de ninguém é inabalável 24 horas por dia, 7 dias por semana, certo? O que o documento diz sobre a dúvida? Porque eu sinto que isso é algo que As muitos... pessoas lidam com isso, não importa o que acreditem. Você tocou em algo realmente importante. Está certo. O documento reconhece a dúvida. É natural, parte da experiência humana, mesmo para pessoas profundamente enraizadas em sua fé. Sugere até que lidar com a dúvida pode levar a uma fé mais forte, a longo prazo. Isso é fascinante. Então não é sobre suprimir a dúvida, é mais sobre engajá-la, explorar essas questões. Exatamente. Enquadra a dúvida como um potencial catalisador para o crescimento, uma chance de examinar suas crenças, sair com uma compreensão mais profunda. O documento até a compara a um fogo refinado. O calor é intenso, mas, em última análise, purifica, fortalece. Essa é uma maneira diferente de encarar isso. Em vez de temer a dúvida, talvez seja uma chance de realmente solidificar no que você acredita. É uma mudança poderosa. Mas, embora o documento acolha a dúvida, sabe, parte da jornada também se torna bastante sério sobre as consequências de abandonar a sua fé, completamente. Isso soa intenso. O que diz que acontece se alguém se afastar? Pinta um quadro bem sombrio. Sugere que pode levar a, você sabe, empatia. E isso é uma afirmação bastante pesada. Realmente ressalta o quanto o documento valoriza profundamente a fé como essa pedra angular. Uma moralidade pessoal, integridade, também me faz pensar, porém, se oferece alguma orientação? Para pessoas que possam estar lutando, sentindo-se perdidas. Essa é uma ótima O pergunta. documento enfatiza a comunidade, apoio, para passar por esses momentos difíceis. Sugere que se cercar, sabe, de pessoas com a mesma mentalidade pode reforçar sua fé, proporcionar pertencimento durante a É incerteza. como ter uma rede. Pessoas que entendem seus valores podem oferecer incentivo quando você mais precisa. Meio que um sistema de apoio espiritual. Exatamente. E vai além dos colegas. O documento também destaca a mentoria, aprender com pessoas que já percorreram esse caminho. Buscar sabedoria de alguém que Acerte navegou as por notas. esses desafios e saiu mais forte. Posso ver como isso seria Incentiva valioso. as pessoas a abraçar toda a jornada, os altos, os baixos, uma parte essencial do crescimento espiritual. Não se trata de alcançar este estado perfeito, crença inabalável. Trata-se de aprender, evoluir. Isso me lembra algo que você disse antes sobre a definição de fé no documento. Não é algo estático. É essa força dinâmica que nos molda, nos guia ao longo de nossas Trata-se de vidas. alinhar suas ações com suas crenças, encontrar força em suas convicções, usar sua fé para fazer um impacto positivo em sua vida e na vida dos outros. Conceito bastante poderoso. E, embora o documento se concentre na fé em Jesus Cristo, acho que muitas dessas ideias podem se aplicar a outros sistemas de crenças também. Filosofias Acho que pessoais. você está certo. Seja falando sobre religião, espiritualidade ou até mesmo uma forte crença em si mesmo e na humanidade. Existem esses pontos comuns: o poder da crença, a importância da ação, a busca por significado, propósito. Trata-se de encontrar o que ressoa com você, dar-lhe aquele senso de convicção, propósito, e usar isso como combustível para viver uma vida mais plena. Esse é um ótimo ponto. Não se trata de aceitar doutrinas cegamente, sabe? É sobre descobrir no que você acredita e deixar essas crenças guiarem suas ações, suas escolhas.
Mas antes de nos tornarmos muito filosóficos, vamos voltar ao documento. Há mais alguma coisa que chama a atenção e que ainda não abordamos? Na verdade, sim. Há mais um aspecto que eu acho que vale a pena explorar. A ideia de fé como fonte de proteção. Quase como um escudo invisível contra a negatividade. Oh, isso soa intrigante. Conte-me mais. Um escudo invisível contra a negatividade. Isso é quase como um superpoder. O que o documento diz sobre isso? Bem, isso se relaciona com, você sabe, o que estávamos falando antes. A fé é uma fonte de força, resiliência. O documento argumenta que, você sabe, a fé especificamente em Jesus Cristo pode realmente te capacitar, superar desafios, resistir à tentação. Basicamente, navegar por todas aquelas surpresas que a vida te lança. Então é como ter um reservatório interno de coragem, determinação, que você pode acessar quando as coisas ficam difíceis. Sim, essa é a ideia. Sugere que, ao depositar sua confiança em um poder superior, você ganha acesso a um nível de resiliência que talvez não encontrasse sozinho. E esse conceito ressoa com muitas pessoas, independentemente de suas crenças religiosas específicas. Eu consigo ver isso. Todos nós já ouvimos essas histórias, certo? Sobre pessoas enfrentando dificuldades incríveis e de alguma forma encontrando a força perseverando, faz você se perguntar, sabe, se a fé tem um papel nessas É situações. definitivamente uma perspectiva fascinante, quer você, sabe, esteja ligado a uma religião específica ou não. A ideia de que a crença pode ser uma fonte de força, de resiliência, é bastante universal. Fala do poder do espírito humano de encontrar esperança, significado, mesmo nos tempos mais sombrios. Mas isso nos traz de volta àquela velha questão, certo? Se Deus é todo amoroso, todo poderoso, por que o sofrimento existe? O documento aborda isso diretamente, não é? Ele faz isso. E não se afasta das complexidades. Sugere que o sofrimento pode ser um teste de fé, uma oportunidade de crescimento, uma chance de aprender, lições valiosas. Até mesmo cita as Escrituras. Enfatiza a presença de Deus em meio às dificuldades, oferecendo conforto e segurança àqueles que estão lutando. É como dizer, ei, mesmo quando as coisas estão difíceis, você não está sozinho. Isso pode ser muito poderoso para pessoas que estão enfrentando esses momentos difíceis. Certo. Trata-se de encontrar significado e propósito, mesmo ao enfrentar o sofrimento. Mas o documento vai além dessas lutas individuais. Ele também conecta a fé com a ideia. Sim, de justiça social e a agir. Tornar o mundo um lugar melhor. Ah, sim, isso definitivamente enfatiza isso. Exemplos destacados de pessoas ao longo da história que foram movidas pela sua fé para lutar por igualdade, compaixão, justiça. Pense em indivíduos como Martin Luther King Jr. ou Madre Teresa. Sua fé não foi apenas uma questão pessoal, isso impulsionou suas ações, inspirou-os a fazer uma verdadeira diferença. É como o documento dizendo, sabe? A fé não deve ser confinada ao seu mundo interior. Ela deve obrigá-lo a agir, a ter um impacto positivo no mundo ao seu redor. Exatamente. É um chamado à ação, instando as pessoas a usarem sua fé, a defenderem o que acreditam, a trabalharem por uma sociedade mais justa e compassiva. Então, após essa análise aprofundada deste documento, fica claro que fé, pelo menos como é apresentada aqui, não é apenas sobre acreditar. É sobre fazer, agir, esforçar-se para alinhar sua vida com suas convicções. Trata-se de transformar suas crenças em ações tangíveis que podem impactar sua vida e a vida daqueles ao seu redor. Trata-se de encontrar aquela força interior para enfrentar desafios, encontrar propósito, mesmo quando as coisas estão difíceis, e usar seu sistema de crenças, seja qual for, como essa força motriz para a mudança positiva. Uau! Que jornada! Exploramos a definição de fé, seus potenciais benefícios, os desafios que apresenta, até mesmo seus potenciais lados negativos. E é fascinante. Embora este documento se concentre especificamente na fé em Jesus Cristo, muitas dessas ideias, conceitos, Sim. podem se aplicar a todos os tipos de sistemas de crenças, filosofias Esteja você falando pessoais. sobre, sabe, religião, espiritualidade, até mesmo apenas a forte crença em si mesmo, na humanidade, há esses fios comuns, o poder da crença, a importância da ação, a busca por significado, propósito. E eu penso que esse é um ponto-chave para nossos ouvintes hoje. Independentemente de suas crenças pessoais, tire um momento para considerar o papel da fé ativa em sua própria vida. Como você pode aproveitar esse poder da crença? Seja fé em um poder superior, em si mesmo, no potencial da humanidade, para alcançar seus objetivos, causar um impacto positivo. Essa é uma pergunta realmente instigante. E com isso, vamos encerrar esse mergulho profundo no mundo da fé e da ação. Obrigado por nos acompanhar.